Olá, meus amados irmãos da Segunda Igreja Batista em Alcântara. Vamos então dar abertura ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor neste domingo, dia dedicado à adoração do nome do Senhor. Bom tê-la conosco aqui nesta transmissão, aqui no templo de nossa igreja, para hoje estudarmos o estudo da Escola Bíblica Dominical. É claro, quero convidar você nesse primeiro momento a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedir a direção do Senhor para esse momento de culto, de louvor e adoração. Feche os seus olhos aí no seu lar, aí onde você estiver, e vamos falar com Deus. Santo Deus, te damos graças, Senhor, por mais um dia abençoado que o Senhor nos concede, e mais uma oportunidade de estarmos reunidos, unidos, mesmo que distante fisicamente, mas unidos num só propósito, num só ideal de servir e adorar ao Senhor. Abençoa esse dia como tens abençoado, que seja este um dia de alegrias, de vitórias, de conquistas e de testificação do teu poder, dos teus milagres em nossas vidas, para a alegria do nosso coração e para a glória do teu santo e bendito nome. Assim oramos ao Senhor, agradecidos na mediação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos adorar ao Senhor, um cântico de adoração. Pegue o seu cantor cristão, hino de número 15 do cantor cristão. A irmã Jamile vai estar nos conduzindo, acompanhada ao piano por Paulo Vitor e ao violão pelo pastor Paulo Maurício. Vamos adorar ao Senhor.
Então, meus irmãos, dando prosseguimento à nossa escola bíblica dominical, pegue a sua Bíblia, a sua revista e vamos ler o texto da palavra do Senhor. Quero começar o nosso estudo lendo o texto que o autor sugere para a nossa reflexão. Filipenses capítulo 4, versos de 4 a 9, o autor vai dizer as seguintes palavras: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Esse é o texto que o autor nos sugere. Pensarmos sobre esse assunto, pensarmos sobre depressão, é algo desafiador. E por que não, meus irmãos, pensarmos o que diz o dicionário acerca desta palavra tão importante que nós estamos refletindo nessa manhã? Segundo o dicionário, ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. É uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Funciona como um mecanismo de sobrevivência para lidar com as situações e perigos da nossa vida. Ela pode se dar em diversos aspectos da nossa vida e nós precisamos estar atentos para percebermos quais são as reações que o nosso corpo tem apresentado para sabermos se estamos ou não vivendo um tempo de ansiedade. As reações ou os sintomas da ansiedade, elas podem se dar de três formas na nossa vida: por meio de pensamentos comuns, por meio de reações emocionais e também por meio de reações físicas. Pensamentos comuns são pessoas que pensam muitas vezes: eu vou enlouquecer diante desta ansiedade, não consigo lidar com isso, vou morrer, eu não consigo fazer nada, se eu errar, será o meu fim. Estes são pensamentos comuns, característicos de quem está vivendo um tempo de ansiedade. Ou pode ter as reações emocionais, tais como medo, vergonha, nervosismo, tensão, tristeza, perca de esperança, evitar estar em lugar com pessoas. São reações naturais de quem está vivendo um tempo de ansiedade. Ou as reações físicas comuns, como falta de ar, como coração acelerado, tremores, ânsia de vômito, diarreia, alteração do sono, suor excessivo, sensação de desmaio, dor de cabeça, tensão muscular. São reações que nos levam a compreender que estamos desenvolvendo um quadro de ansiedade na nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, esteja atento para perceber se você não está vivendo também um quadro parecido com esse na sua vida. O autor, então, descreve de uma forma muito interessante e vai falar nessa parte introdutória do nosso estudo da importância de compreendermos algumas coisas acerca da ansiedade. Ele vai dizer, ou deixar-nos entender, que a ansiedade pode nos levar a um quadro depressivo. No primeiro ponto, ele diz as seguintes palavras: a ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão em nosso tempo. E diz mais, lá embaixo, no último parágrafo: a ansiedade é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas e encherem os hospitais. Portanto, todos nós estamos suscetíveis ou sujeitos a isso. Ele deixa-nos entender também que a depressão também não se prende à esfera religiosa. Não é o fato de sermos cristãos que estaremos imunes ou isentos de vivermos um tempo de ansiedade na nossa vida. No segundo parágrafo da introdução, o autor diz: na Bíblia encontramos várias histórias de pessoas que sofrem no corpo, fisicamente, por causa de problemas na alma que não foram bem resolvidos. Significa dizer que até mesmo os grandes homens e mulheres de Deus viveram também tempos de ansiedade. O autor ainda nos leva a entender que todo ser humano viveu,
vive ou vai viver um tempo ou uma experiência de ansiedade na sua vida. Ele coloca com as seguintes palavras: os problemas e as aflições, companheiros inseparáveis de todo e qualquer ser humano, não podem ser simplesmente esquecidos e abandonados. Lidaremos e lutaremos contra a angústia até o fim das nossas vidas. Então, sempre estaremos sujeitos a vivermos tempos de ansiedade, é o que nos diz o autor da lição. E na última parte da introdução ele diz assim: a ansiedade desenvolve aspectos, sejam eles positivos ou negativos, na nossa vida. O último parágrafo da lição, ele diz, da introdução, ele diz assim: é lógico que uma dose pequena e natural de ansiedades é saudável para todos, afinal, diante das adversidades, é muito comum reagirmos com a devida preocupação. O problema é quando a ansiedade, cresce, tornando-se insuportável e incontrolável, fazendo da existência de uma pessoa algo insuportável. Esteja atento para essas demandas, para que nós possamos, para que você possa também estar se tratando. No primeiro ponto, o autor também continua pensando sobre as reações que essa ansiedade desencadeou nos crentes da igreja aos Filipenses. Ele fala que um dos motivos que fez Paulo escrever aos Filipenses foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo. Interessante as suas palavras, ele diz assim: afinal, motivos não faltavam, havia perseguição do Império Romano contra o cristianismo, havia egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja e haviam falsos mestres confundindo a mente do povo. Quando a gente vai na nossa Bíblia, pega a sua Bíblia aí, vejam só que coisa interessante o autor está discorrendo. Ele diz que um dos problemas era a perseguição do Império Romano. No capítulo 1 de Filipenses, versos de 12 a 14, o texto diz assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões, que em Cristo foram manifestas a toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar a palavra confiadamente. Um outro aspecto que Paulo fala, que é a necessidade de estarmos atentos, porque naquele tempo a igreja estava vivendo tempos de egoísmo. Versos de 15 a 18, do mesmo capítulo 1, vejam o que Paulo está dizendo para a igreja. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei. Esses eram os problemas que causavam ansiedades ao povo e à igreja ali em Filipenses. Paulo está falando de falsos mestres, homens que estavam confundindo a mente do povo. É interessante pensarmos capítulo 3, o verso 2, Paulo está falando sobre isso. Guardai-vos, irmãos, dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da cortadura. Paulo está advertindo a igreja a que vencesse essa ansiedade por conta desses problemas que estavam afligindo a igreja. Mais à frente, o autor vai descorrendo o assunto e continua nos falando da importância da igreja estar atenta a essas demandas, as perseguições, os problemas e as dificuldades. Mas Paulo deseja que a alegria em Cristo encontre um espaço maior na vida, na mente dos que estavam vivendo a ansiedade e os problemas daquela época. O capítulo 4, Paulo está discorrendo todo esse assunto, falando da alegria que ele sentia. Paulo escreve essa epístola, que muitos autores a têm como a epístola da alegria, e Paulo está falando da alegria que ele sentia. Ele dizia para a igreja: vocês são motivo de alegria, e a alegria de Cristo precisa estar presente no coração de vocês. Veja só o capítulo 1, versos 3 e 4. Paulo diz assim: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo sentia alegria por aquela igreja. No capítulo 2, o verso 2, Paulo diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo um
uma mesma coisa. Paulo conclama aquela igreja a viver a alegria de Cristo, na certeza de que a alegria de Cristo iria retirar da vida deles aquele sentimento de ansiedade, e eles iriam poder viver um tempo melhor, um tempo de paz na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O risco da depressão por conta da ansiedade, que Paulo vai desenvolvendo neste estudo, e o autor, de uma forma muito interessante, continua discorrendo sobre esse assunto. Paulo lembra à igreja que não havia motivos para que eles permanecessem ansiosos. Estar ansioso era um tempo, era um momento, mas não havia motivo para que eles permanecessem vivendo esse tempo de ansiedade. O autor, na página 61, no segundo parágrafo da página 61, ele vai dizer assim: Paulo lembra que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Uma coisa, segundo o autor, é ficarmos angustiados por aquilo que pode acontecer amanhã. Outra coisa, bem diferente, é permanecermos angustiados por semanas ou por meses. Paulo está advertindo a igreja que, como crentes, eles tinham motivos para viver alegres, felizes e não serem vencidos. Não que Paulo estivesse dizendo que a igreja não pudesse viver momentos de ansiedade, mas que essa ansiedade não poderia ocupar a primazia na mente e no coração daqueles crentes aos quais Paulo tanto amava. A ansiedade, segundo o autor, pode ser bem tratada de acordo com as palavras que Paulo está proferindo a essa igreja, e segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade, caso ela ainda esteja em seu estágio inicial. Então essa é a orientação do autor para que nós possamos vencer, para que a igreja aos Filipenses pudesse vencer, e serve, por certo, para cada um de nós, para a forma como nós podemos vencer também a nossa ansiedade. O segundo ponto, o autor está discorrendo a visão que cada um de nós pode desenvolver acerca da ansiedade. Ele está falando de um outro ponto de vista. Primeira coisa que o autor sinaliza nesse segundo ponto é que a ansiedade, ela pode ser resultado de desconfiança ou de descrença na soberania de Deus. O fato de passarmos por um tempo de ansiedade pode muitas vezes nos induzir a perdermos o foco naquilo que realmente cremos, no Deus ao qual nós estamos servindo. O autor diz assim, ainda na página 61, no primeiro parágrafo do ponto 2, ele vai dizer assim: a palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente um grave erro, a desconfiança ou descrença na soberania de Deus. Me chama a atenção porque ele destaca na página 62, ele diz assim: possivelmente pode existir ansiedade que não decorra desta falha. No entanto, é possível que em muitas situações ela esteja associada à incredulidade. E quando ele fala de incredulidade, a falta de continuar crendo diante de um quadro de ansiedade, de que Deus pode resolver a nossa situação, e Deus está interessado em resolver a nossa situação. Ser crente, diz o autor, não nos blinda contra a incredulidade. Talvez até seja essa a sua dúvida: pastor, como pode um crente estar vivendo um tempo de ansiedade? Veja que coisa interessante que o autor diz. Ele diz que ser crente não nos blinda contra a incredulidade. Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca da solução de um problema, agindo até como se ele nem existisse? Vamos vivendo sem consultá-lo em oração. A gente vai tentando resolver, e na busca por tentar resolver esses problemas, muitas vezes a gente deixa de buscar em Deus a solução em oração para resolvermos as questões da nossa vida. Desconsiderar a bondade e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulos. Não importa quão crentes nós sejamos, quão crente nós afirmemos que possamos ser. O autor diz mais: a fé que não é posta em prática pode afastar-nos, pode atestar muitas coisas, e uma delas é a desconfiança no agir e na ajuda de Deus.
O autor ainda nos sugere compreendermos que nem toda ansiedade pode decorrer da falta de crer, mas pode sim ser a falta de, naquele momento, envolvido por tantos problemas, esquecermos de buscarmos em Deus a resposta. Se a ansiedade permanecer, ela pode ser atribuída a algum momento de incredulidade, é o que diz o autor. E ele continua dizendo na lição: a ansiedade mantida e cultivada por muito tempo é sinal de que em algum momento deixamos de crer naquilo que aprendemos e cremos a respeito do poder e da bondade de Deus. E meus irmãos, todos nós, quando estamos vivendo momentos de lutas, muitas vezes passamos ou nos vemos diante de um desafio como esse. O autor então sugere: busque a Deus em oração, mesmo que isso possa parecer ser difícil diante de uma situação tão complicada. Na página 62, no último parágrafo, ele diz, o autor: é isso que Paulo quer que os filipenses recordem. Por isso, a exortação de recorrerem a Deus na hora da ansiedade, de orarem. O problema é que a maioria das pessoas afirma que nos momentos de tribulação não consegue encontrar força para orar ou para ler a Bíblia. Talvez você já tenha passado por isso, não é? No momento de ansiedade, no momento de problema, muitas vezes você se sente tão fragilizado que acaba procrastinando esse momento de buscar o Senhor. O autor está dizendo que isso é uma reação natural como ser humano, mas nós precisamos estar atentos, porque como seres humanos também somos sujeitos às decorrências desse momento. E veja só o que ele diz: faltam forças, muitas vezes até para fazer o que a Bíblia ensina, e daí que vem então a pior solução, que é a interrupção da vida ou a vontade de morrer. O que o autor está dizendo com essas palavras é que muitas vezes, quando acontece a tentativa de tirar a vida, alguém não está querendo de fato tirar a vida, mas está em busca da solução do seu problema, de aliviar o seu sofrimento. Mas esse não vai aliviar o seu sofrimento, porque conquanto ele tira a sua vida, outras pessoas também estarão sofrendo em decorrência disso. Portanto, é necessário estarmos atentos para que isso não nos alcance, para que este sentimento não esteja ocupando primazia na nossa vida. Por último, o autor fala das possibilidades que nós precisamos estar atentos para entendermos como nós podemos compreender. Precisamos apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade, pois se não for assim, ela vai nos consumir. É o que o autor está dizendo. E diz mais, Paulo, através deste versículo, no capítulo 4, verso 6, Paulo, através desse versículo, nos orienta a um grande passo: falar com Deus por meio da oração. Orar nos torna dependentes e nos coloca diante de quem nos criou, de quem nos conhece e de quem tem todo o poder para fazer o que bem entende da nossa vida. Orar nos coloca diante daquele que pode resolver verdadeiramente os nossos problemas. Não há outro caminho, não há outro meio para vencermos essas lutas da ansiedade se não colocarmos diante de Deus. Paulo está deixando isso muito claro diante daquela igreja para que eles pudessem compreender: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Não porque Deus não saiba, mas Deus se alegra quando eu vou a Ele, quando você vai a Ele e deixa bem claro aquilo que você está vivendo. Quando você diz para Ele: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. É colocarmos diante de Deus aquilo que verdadeiramente está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente. Deus está interessado sempre em ouvir o nosso pedido. Deus está interessado sempre em nos ajudar. O autor, no segundo parágrafo da página 62, no terceiro ponto, ele diz: é diante de Deus que devemos tornar conhecidas as nossas petições. Precisamos apresentar-lhe tudo o que nos incomoda. Ao buscar a orientação de Paulo, é que imediatamente após a súplica haja também gratidão e ações de graças. Como agradecer a Deus se você está vivendo um momento de ansiedade? Paulo discorre sobre isso e fala, o autor de uma forma brilhante traz a seguinte orientação: reconheçamos
que é difícil orar quando tudo vai mal, mas encontramos energia para ir além das súplicas. E então, como agradecer nos momentos de angústia? O que agradecer nos momentos de angústia e ansiedade e medo que nós podemos fazer? Realmente, esse é o grande diferencial do conselho de Paulo aos Filipenses. E creio que esse é o remédio e que pode fazer, é o que pode fazer diferença na vida de quem já buscou tantas coisas, mas sem conseguir sucesso naquilo que está buscando. Para agradecermos, é necessário que nos lembremos de fatos passados, diz o autor. E ele diz, fatos que nos levaram à oração e à intercessão, fatos que nos levaram a buscar a Deus como única fonte de socorro, livramento e solução. Se parássemos, diz o autor, agora mesmo e começássemos a pensar em nosso passado, quanta gratidão virá? Quantas vezes Deus atendeu às nossas orações? Tudo isso, conforme o versículo 7 do mesmo capítulo, nos trará a paz que excede todo entendimento. E esse era o desejo do coração de Paulo, que você possa viver uma vida em paz, que você possa desfrutar da paz de Deus e que essa paz que excede todo entendimento esteja presente na sua vida para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e que essa lição possa ter falado ao seu coração e abençoado a sua vida para a glória do Senhor. Meus irmãos, que bom podemos estudar a revista, o estudo da Escola Dominical. Vamos adorar o Senhor mais uma vez? Nesse momento vamos ouvir, respeitando, é claro, a necessidade do isolamento social. Vamos ouvir a irmã Rita Lima, vai estar louvando ao Senhor, trazendo-nos um cântico de adoração ao Senhor, que você possa cantar junto com ela e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Te abater, parece que não vão ter fim. A incredulidade tenta como uma afogar tua fé. Todo-Poderoso vem com o seu infinito amor, trazendo muita vida, paz, alegria e esperança. Creia, socorro pra te ajudar.
Amém. Coisa linda, podemos cantar, né? Muito obrigado, irmã Rita, pelo louvor, pela adoração. Estamos assim chegando ao final do nosso culto pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida. Logo mais estaremos mais uma vez refletindo sobre a palavra do Senhor. Que seja este um tempo de bênção para a sua vida. Como sempre tenho dito, esses vídeos são gravados para atender as nossas ovelhas da Segunda Igreja Batista de Alcântara, mas o desejo do nosso coração é que, se de alguma forma essa mensagem chegou para você, que ela continue também abençoando a sua vida para a glória do Senhor. Amém.